Shalom, irmãos. Hoje é Shabat. Guardamos o Shabat lunisolar e hoje é Shabat. Vou ser breve para que o estudo não fique muito longo, né? E eu vou vir falar sobre a questão do batismo, né? Algumas pessoas acreditam que hoje não precisa mais do batismo nas águas, outros acreditam e aceitam. Mas eu vou trazer esse estudo à luz das escrituras para bons entendimentos e vamos estar lendo alguns textos das escrituras, né? Eu tenho aqui tudo no meu caderno, né? Marcado aqui, né? Batismo, né? O título batismo, aqui as passagens bíblicas, né? E eu vou estar lendo alguns textos. E o primeiro texto que eu vou estar lendo é no livro de Matitiarro, né? Mateus, que está Mateus 3, Matitiarro 3, do verso 10 e diante, que nos diz, Matitiarro, Mateus 3, do 10, diz: E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos imergi, tá? Batismo, mas a verdade é imijo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos imergirá com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará a ira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João, né? João Batista, ele pregava o batismo de arrependimento para as pessoas que crescem na sua mensagem, receberia o perdão, né? E receberia o batismo de arrependimento. As pessoas vinham até João Batista, confessando seus pecados e eram imergidos para arrependimento. Mas João disse que aquele que viria após ele, que referencia ao Machia e a Rúshua, o nosso Salvador, ele imergiria com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu, amados? Vamos para um texto de Atos, aqui em Atos 2, 38, aonde Kefas, conhecido como para muitos como Pedro, Kefas, ele prega Atos 2, 38. E aqui diz: ouvindo eles istos, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Kefas, Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu Kefas: arrependei-vos e cada um de vós seja imergido no nome do Machia e a Rúshua para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Ou seja, aqui o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no Pentecostes e a mensagem de Kefas pregada, e alguns que estavam ali, muitos, entendeu que a mensagem de Kefas era uma mensagem que vinha não de si mesmo. E alguns perguntaram: o que faremos, irmãos? E ali Kefas, ele disse: arrependei-vos e seja batizado no nome de Yahushua para a remissão dos vossos pecados. Irmãos, será que esse batismo em nome de Yahushua, que está aqui relatado em Atos 2,38, era apenas só o crer, ou realmente era um batismo literalmente nas águas? Vamos para mais alguns textos, irmãos. Aqui no livro de o próprio Atos 8, Atos 8, 36. Atos 8, 36 e diante. Aqui nós vemos o relato de Felipe e o eunuco, né? Diz, no verso 35 do capítulo 8 de Atos, diz: então Felipe, abrindo a boca e conversando esta escritura, lhe anunciava a Yahushua. E indo eles caminho, chegaram a um pé de algumas águas, e disse o eunuco: eis aqui água,
quem impede que eu seja imergido? E disse Felipe, é lícito se credes de todo o coração. E respondeu-lhe ele, disse, creio que Yahushua é o filho de Arro. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco. E o Felipe o imergiu. Então, amados, a gente vê o relato que o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías e Sheiarro, mas ele não entendia o que ele estava lendo. Mas Felipe, ele pregou para o eunuco e falou a mensagem a quem se referia. E o Felipe disse, é lícito se credes de todo o coração, será imergido. E ele creu, o eunuco, creu que Yahushua era o filho de Arro. E a Bíblia literalmente mostra que eles foram imergidos na água, né? Mas um texto de Atos 10, do 44 ao 40, do 44 ao 48, Atos 10. E aqui, irmãos, a gente vê um relato, aonde que diz, Atos 10, do verso 43, diz, e estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, se referindo a Machia, né? E dizendo Kefas, Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Kefas, Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificavam a Yahvé. Respondeu-lhe então Pedro, pode alguém porventura recusar água, para que não seja imergido este que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem imergidos no nome do Machia. Então rogaram-lhe que ficarem com eles alguns dias. Então aqui, irmãos, Kefas, Pedro, ele está pregando uma mensagem e o Espírito Santo desce sobre os gentios. E a ordem de Kefas é, pode vocês, eles, recusais a água? Eles que como nós recebeu, né, do Espírito Santo e mandou que fossem imergidos no nome do Machia, Yahushua. Eu acredito, irmãos, que se fosse apenas só crer e ser batizado, não precisaria do batismo no rito, nas águas, né? Kefas não precisaria falar, seja imergido no nome do Machia, bastava só aceitar o Evangelho, a mensagem. Nós vamos chegar mais em textos cruciais para nós entendermos e compreendermos essas palavras, né? Vamos para mais alguns textos. Aqui no livro de Atos ainda, né, irmãos? Aqui em Atos 16, Atos 16, do verso 13 e diante diz, Atos 16, do 13 e diante diz, no dia de Shabá, saíram foram das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Aqui é Paulo, Shaul. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Iarro, nos ouvia, e o Mestre e o Eterno lhe abriu o coração para que estivesse tanta ao que Shaul Paulo dizia. Depois que foi imergida, ela e a sua casa, nos rogou dizendo, se havemos julgados, que eu já fiel ao Eterno Iarro, entrai em minha casa e ficai, e nos congregamos, pregou isso. Então, irmãos, aqui está dizendo que Shaul Paulo ele saiu no Shabá, procurando um lugar para oração, para passar o Shabá. E chegando num certo lugar, encontraram umas mulheres. E tinha uma Lídia, vendedora de púrpura. E ela e a sua casa creu e foi batizadas, irmãos. Vamos para mais alguns textos, irmãos. Aqui no mesmo livro de Atos, Atos dos Apóstolos, irmãos. Aqui a gente vê o exemplo do carceleiro, né?
Aqui no verso 22 diz: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou antes Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disseram: senhores, que é necessário que eu faça para que me salve? Respondeu ele: crê no mestre Yahushua e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do mestre e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os levaram consigo naquela mesma hora da noite, lavando-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus irmãos. Aqui está dizendo que quando Silas e Shaul, Paulo estavam presos, eles estavam louvando ao Criador. De repente aconteceu um tremor na prisão e as portas se abriram. E o carcereiro queria arrancar sua cabeça a si mesmo, né? Com medo. Mas Shaul disse: não te faça danos, que todos nós estamos aqui. E eles levaram os vergões, as marcas das chicotadas em Paulo, em Silas, né? E ele diz que pregaram a mensagem e eles foram imergidos. Crê e será salvo tu e tua casa. Mas diz que eles foram imergidos. Vamos para mais alguns textos, irmãos, onde relata mais claramente, né? Vamos abrir aqui a nossa palavra no livro de Atos mesmo, 19, que diz: e aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegando ali, alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo, quando credes? E eles disse-lhe: não, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que fostes imergidos, batizados? Então, e eles disseram: no batismo, na imersão de João e Arrucanã. Mas Shaul Paulo disse: certamente João imergiu com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, isto é, a Yahushua, o Machia. E os que ouviram foram imergidos no nome do Machia. E pondo-lhe Paulo as mãos sobre eles, o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Então, irmãos, aqui Paulo encontra 12 homens que foram imergidos. Aqui, porque minha filha está aqui do meu lado e está um cântico de criança, né? Então, Shaul encontrou 12 apóstolos, discípulos, que foram imergidos no batismo de João. E Shaul diz: João batizou com o batismo de arrependimento. E agora vocês vão ser batizados no nome do Machia e recebe o dom do Espírito Santo. Vamos para um texto, irmãos. Tem um texto que diz que... Aqui, irmãos. Aqui em Romanos 6, diz: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a bondade seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos imergidos em Yahushua, fomos imergidos na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Yahushua ressuscitou dos mortos, nós também andamos em novidade de vida. Aqui o batismo simboliza a morte para o pecado, uma velha vida, né, irmãos? Você é imergido, ali o velho homem, né, fica. Vamos para mais alguns textos, irmãos. Aqui em
ainda em Romanos, onde diz que Romanos, 1 Coríntios 10 nos diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram imergidos em Moshe, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia a pedra espiritual que o seguia, e a pedra era o Messias e a Yahushua. Então, irmãos, aqui está dizendo que nossos pais, os israelitas, eles passaram no Mar Vermelho e a nuvem, eles foram imergidos no mar e na nuvem. O que isso nos representa? Que eles receberam do Espírito a nuvem espiritual e o batismo na passagem do mar, na ultrapassagem do mar. Alguns aqui em João e Arrucanã, João 3, tem um exemplo entre Nicodemos e o Machia. Nicodemos era um Yahudim, era um conhecedor das Escrituras. Mas aqui Yahushua, ele fala para Nicodemos. No verso 1 diante diz: e havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos Yahudim, este foi ter com Yahushua à noite. Disse-lhe: Rabi, bem sabes que és mestre, vindo da parte de Yahweh, que ninguém pode fazer estes sinais se que Yahweh não for com ele. Yahushua respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Yahweh. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Yahushua: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Yahweh. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, Nicodemos era um fariseu, era um Yahudim, era um Yahudim, conhecedor das Escrituras. Mas o problema de Nicodemos era que Nicodemos, além das Escrituras, Nicodemos tinha outros ensinamentos do povo daquela época, dos judeus daquela época, que os próprios povo Yahudim não aceitou o Machia. Por que Nicodemos foi à noite? Para não ser visto por ninguém. Então, aqui, Nicodemos tinha que nascer da palavra, das Escrituras. Nicodemos era um conhecedor, era um Yahudim. Nicodemos era um líder religioso, mas Nicodemos não baseava a sua fé somente na palavra. Nicodemos tinha outros livros, outros ensinamentos, como os Yahudim tinham, os fariseus, o povo daquela época. Então Nicodemos tinha que nascer de novo, jogar fora tudo que ele aprendeu, entendeu, que estava totalmente fora do que as Escrituras nos ensinam. Ele tinha que nascer de novo, ele conhecia as Escrituras, ele sabia das promessas, ele sabia como Machia ia vir. Mas a sua fé não estava somente nas Escrituras sagradas. Nicodemos tinha outros meios, Nicodemos tinha outros escritos, aonde ele colocava a sua fé. Então Nicodemos tinha que sair, tirar tudo que ele acreditava, muitas coisas, e ele tinha que somente crer no que estava escrito nas Escrituras, meu amado. O Machia também disse para a mulher samaritana, ele disse que a mulher samaritana, eu não vou estar lendo todo o contexto, mas vocês podem acompanhar aí, onde fala em Arrucanã, João 4, que ele disse: dai-me de beber, né? E aqui, Yahushua, ele fala, a mulher fala: como pode tu, sendo um Yahudim, pede a mim que sou uma mulher samaritana, dai-me de beber? Porque os Yahudim não se dão com os samaritanos. Mas Yahushua, ele disse:
se tu conheceis o dom de Arro e a quem te pede dar-te de beber, tu daria, e ele te daria água viva. E ela disse: mestre, onde encontro esta água para que eu possa beber dela? E aí ele disse: vai, chama teu marido. E ela, todo mundo sabe a resposta. Mas aqui no mesmo Yahucanã, João, no verso, capítulo 7, irmãos, no verso 38, aqui diz: quem crê em mim, como diz as escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. E ele diz: e disse ele do Espírito que havia de receber os que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Yahushua ainda não fora glorificado. Ou seja, ele disse que todo aquele que nele crê, rio de água fluirão do seu ventre. Ele disse isso a respeito do Espírito que havia de receber todos aquele que nele cresce e acreditasse na sua mensagem, irmãos. Vamos para mais alguns textos, irmãos, aonde nos mostra que realmente há batismo, sim, nas águas, né? Precisamos. Aqui no livro de Levítico, vamos para a Torá. Levítico 8, no verso 6, diz. Aqui diz, ó. Então disse Moshe à congregação: isto é o que Yahweh ordenou que os fizesse.